será muito ruim para o Brasil, será um retrocesso se nós voltarmos a viver aquela política do toma lá da cá, do eu te dou o cargo, você me dá o apoio no Congresso. O Democratas condena qualquer tipo de tentativa de agressão à democracia, de agressão à Constituição, de mudança da regra do jogo. Pelo contrário, para nós, a democracia ela é inegociável e as instituições devem continuar tendo liberdade para exercer o seu papel sem qualquer tipo de ameaça. Eu não acho que o PT e o PSDB vão estar no mesmo palanque. Acho que são partidos que mantêm posições bastante antagônicas. Aliás, o cidadão não compreenderia que ambos estivessem no mesmo palanque. Olá, prefeito ACM Neto, tudo bem? Como é que está? Olá, Diogo, tudo bem? Um prazer conversar com você. O senhor reuniu-se com o presidente há 2 semanas em um contexto em que Bolsonaro procurava conquistar uma base de apoio no Congresso para a distribuição de cargos. O DEM está nessa disputa por cargos do segundo e terceiro escalão do governo? Tenho que fazer, nesse caso, justiça ao presidente da República. Ele não comentou, não tratou desse assunto de cargos comigo na conversa que tivemos recente no Palácio do Planalto. O Democratas não aceita tratar desse assunto. O presidente Bolsonaro, desde o final de 2018, logo depois de eleito, quando compôs o seu governo, teve liberdade absoluta para escolher os seus assessores, auxiliares, ministros, dirigentes do seu governo. Penso eu que ele deve continuar tendo esta mesma liberdade. Será muito ruim para o Brasil, será um retrocesso se nós voltarmos a viver aquela política do toma lá da cá, do eu te dou o cargo, você me dá o apoio no Congresso. O Democratas não compactua, não participa disso. Se outros partidos estão participando, eles que assumam a responsabilidade por esse tipo de negociação. Eu diria a você que, de maneira muito objetiva, é o seguinte: me inclua fora dessa. Perfeito. Quer dizer, não veremos nenhum nome do DEM assumindo novos cargos em autarquias, empresas públicas nas próximas semanas, então. Por indicação do Democratas, de maneira alguma. Nós chegamos a ter 3 quadros do partido no primeiro escalão do governo, né, os ministros Onix, Tereza Cristina e o ex-ministro Mandetta, todos escolhidos pelo presidente, que teve liberdade para escolher e, quando quis, por exemplo, tirar o ex-ministro Mandetta, também teve liberdade para demiti-lo. Então, essa é uma prerrogativa que cabe ao presidente. O nosso compromisso não tem qualquer vinculação com cargos. Nós queremos discutir a agenda do país. Se ela tiver a concordância do Democratas, nós estamos junto com ela. Não interessa se vai ajudar o governo, se vai beneficiar o presidente. O que interessa é que a agenda ajude ao Brasil. Agora, para sentar e tratar sobre cargos, não conte comigo e não me convide. Nesse momento, o que nós menos precisamos no Brasil é de uma crise entre as instituições. Pelo contrário, nós precisamos de estabilidade, de maturidade, de consciência e espírito público. Isso vale para o Executivo, sobretudo na sua figura mais exponencial, que é o presidente da República. Isso vale para o Judiciário, para o Legislativo, para todos aqueles que atuam na vida pública nacional nesse momento. Eu sempre tenho procurado trazer palavras mais moderadas, ponderando que o caminho deve ser o do diálogo e da construção do entendimento. Agora, eu quero, com muita clareza, te dizer que o Democratas condena qualquer tipo de tentativa de agressão à democracia, de agressão à Constituição, de mudança da regra do jogo. Pelo contrário, para nós, a democracia ela é inegociável e as instituições devem continuar tendo liberdade para exercer o seu papel sem qualquer tipo de ameaça. Nós não podemos contestar a possibilidade do judiciário, às vezes, tomar decisões que contrariam a vontade do executivo ou do legislativo, sempre que essas decisões estiverem no limite das suas competências. Eu aqui, por exemplo, em Salvador, como prefeito, sei que tenho limites no meu poder de governar. Essa decisão do Supremo de reconhecer a autonomia de estados e municípios em relação às medidas de isolamento social, de restrições à mobilidade, foi uma decisão muito acertada, que fortaleceu uma posição necessária que vem sendo adotada por prefeitos e governadores, que, na verdade, estão na ponta.
a pressão principal ela vem em cima da gente, que está aqui vivendo o dia a dia, que sabe qual é a dinâmica da cidade, do funcionamento da cidade e, é claro, da vida das pessoas. Agora, eu também costumo dizer, Diogo, o seguinte: decisão do judiciário ela não deve ser contestada. Ela até pode ser questionada via recursos que estão previstos na legislação, mas, do ponto de vista do embate público, eu sempre sou muito cuidadoso, porque eu acho que decisão da justiça você tem que cumprir e apenas recorrer caso haja respaldo pelos próprios instrumentos legais. Posso lhe assegurar que, se existe alguma teoria conspiratória no Brasil, algum movimento que tenta minar o poder do presidente, ou mesmo, quem sabe, até derrubar o presidente da República, o meu partido não faz parte disso. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não faz parte disso. Rodrigo Maia tem, inclusive, adotado posições muito equilibradas. As declarações dele, em um momento tão sério como esse, têm sido declarações cuidadosas. Ele sabe do seu papel à frente da Câmara dos Deputados e o peso, a repercussão que as suas declarações têm no país. Então, eu posso te assegurar que nenhum de nós está participando de qualquer movimento conspiratório para derrubar quem quer que seja. Infelizmente, o que me parece, às vezes, é que no entorno do presidente existem pessoas que insistem em gastar tempo e energia com esse tipo de especulação. Da nossa parte, o que há é a disposição de construir pontes, de dialogar pensando no futuro do Brasil e de reconhecer a gravidade do momento e que a hora não é para embates políticos, não é para colocar lenha na fogueira, e sim para a gente tentar fazer com que o bom senso prevaleça e que, a partir de uma união dos principais líderes nacionais, o Brasil tenha condições de superar essa crise com maior rapidez e em maior velocidade. O presidente tem o direito de compor a sua base da forma que ele achar que deve fazer. Cada um tem o seu estilo. Não podemos esquecer que o presidente se elegeu dizendo que não cederia ao toma lá da cá, que não faria negociações em troca de cargos. Eu acho que ele não pode perder a coerência desse seu discurso, né? Agora, se ele vai ter uma base mais sólida, se ele vai ter o apoio de um número maior de parlamentares na Câmara e no Senado, eu acho que tudo vai depender até mesmo da disposição dele de fazer, de participar dessa articulação. Em relação ao presidente Rodrigo Maia, nós sabemos que ele tem um papel que é imprescindível, é insubstituível no legislativo. A formação da pauta passa por Rodrigo, uma série de decisões cabem ao presidente, e Rodrigo vem ouvindo a todos. É interessante porque Rodrigo, em nenhum momento, foi um presidente desse ou daquele partido, nem mesmo do Democratas, que é o partido dele, que eu presido. Rodrigo vem ouvindo partidos mais alinhados com Bolsonaro, vem ouvindo partidos mais alinhados com a oposição. A oposição, por exemplo, tem muito espaço, vez e voz, na gestão de Rodrigo como presidente da Câmara, e vem ouvindo partidos do centro. E eu acho que ele deve continuar agindo desta mesma forma, entendendo que ele não é o presidente deste ou daquele grupo político, e sim da Câmara dos Deputados, e, portanto, tem que governar a Câmara, tem que dirigir a Câmara com o apoio de todos. Veja, por exemplo, aqui na Bahia, aqui em Salvador, eu faço oposição ao governador da Bahia, que é do PT, e ele faz oposição a mim, que sou prefeito do Democratas, além de presidente nacional do partido. No entanto, ao longo de toda essa pandemia, de todo o enfrentamento ao coronavírus, nós estamos trabalhando juntos, de mãos dadas. Nós deixamos de lado as divergências políticas, as diferenças partidárias e estamos trabalhando juntos. Na verdade, eu acho até que houve um certo combinado implícito, que é o seguinte: olha, não vamos tratar agora do que nos desune, né? Vamos tratar do que precisa nos unir para pensar no bem das pessoas, em cuidar da saúde das pessoas, que é a prioridade número 1. É óbvio que vai chegar o momento das disputas eleitorais na hora certa, com o seu devido calendário. Esse ano, espero eu, ainda as eleições municipais, daqui a 2 anos a eleição nacional. Lá é natural e necessário que as diferenças se coloquem, mas agora, quanto mais a gente possa deixar divergência de lado e construir convergências, eu acho que é melhor
para o país. Em relação ao enfrentamento, ou, aliás, aos elogios desse momento do ex-presidente Lula e do governador João Dória, eu prefiro não comentar, porque eu estaria extrapolando um pouco o que tenho me imposto como limite das análises políticas. Eu prefiro ficar centrado de que acho que esse momento é um momento de maturidade e de construir pontes, e não da gente estar estimulando enfrentamentos políticos agora desnecessários. Eu não acho que o PT e o PSDB vão estar no mesmo palanque, acho que são partidos que mantêm posições bastante antagônicas. Aliás, o cidadão não compreenderia que ambos estivessem no mesmo palanque, o que não impõe aos dois se tratarem mal, o que não impõe as suas lideranças se agredirem ou se ofenderem, né? Então, eu acho que, eventualmente agora, uma relação cordial não significa qualquer tipo de aliança no futuro. E eu volto ao meu exemplo aqui em Salvador e na Bahia. Nós estamos trabalhando conjuntamente com o governo do Estado, que é do PT, mas isso não significa qualquer tipo de compromisso político, partidário, eleitoral futuro. Eu, primeiro, fiz questão, e repito, de elogiar o ex-ministro Sérgio Moro, um homem público que merece toda a nossa homenagem, especialmente no legado que deixa, no trabalho de combate à corrupção. É um grande quadro da vida pública brasileira. Penso eu que ainda tem contribuições importantes a dar ao nosso país. Em relação às declarações que ele deu, né, e ao que se suscitou a partir daí, é preciso, nesse momento, ter cautela e esperar o desdobramento das apurações pelo Supremo Tribunal Federal. Eu confio no Poder Judiciário brasileiro, no Supremo Tribunal Federal, no trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Acho que esses órgãos vão ter capacidade de elucidar se houve ou não algo que possa comprometer o presidente da República. Agora, nesse instante, eu só posso te responder diante dos fatos que conheço. Eu não tenho o direito de especular sobre algo tão grave. Nesse instante, eu não vejo ainda elementos para que se dê seguimento a um processo de impeachment ou para que esse debate avance no Congresso Nacional. Pode acontecer, o Supremo pode trazer questões reveladoras, aí é outra história. Eu acho que tudo ao seu tempo. Então, agora, que é quando estamos conversando, não é possível dizer que existem elementos para o seguimento de um processo de impeachment. Nós adotamos medidas aqui tempestivamente, eu me antecipei, muito antes de outras cidades do Brasil, determinei uma série de medidas de isolamento social, de restrição a atividades públicas. Então, nesse momento, estão suspensas as aulas na rede pública e na rede particular de ensino, não funcionam shopping centers, cinemas, academias, as praias estão interditadas, não funcionam bares e restaurantes. Então, muita coisa está com as suas atividades suspensas aqui em Salvador. Eu baixei recentemente um novo decreto estendendo essas medidas até o dia 18 de maio. Até então, os números em Salvador são positivos, melhores do que os números do Brasil. Nós temos aqui uma taxa de letalidade que é praticamente metade da taxa brasileira, porém, corremos sim o risco de viver um colapso no sistema de saúde entre o fim do mês de maio e o início do mês de junho. Então, eu estou mantendo essas medidas rigorosamente, fiscalizando o cumprimento delas, mesmo sabendo que é difícil, a partir de determinado momento, as pessoas permanecerem reclusas em casa. No entanto, nós mantemos essas medidas, tentando evitar esse colapso no sistema de saúde. Enquanto isso, estamos, ao lado do governo do Estado, trabalhando para oferecer novos leitos, tanto de atenção clínica, como também de terapia intensiva, os leitos de UTI aqui na capital, com toda a dificuldade que é conseguir respirador e montar equipes especializadas. Você vai perguntar, prefeito, chegou ao limite? Ou, quem sabe, Salvador até pode avaliar um lockdown, uma decisão mais radical de determinar o fechamento de tudo e que todo mundo se recolha em casa. Pode acontecer isso. Uma medida de lockdown não pode ser decretada apenas pelo prefeito. Tem que ser um trabalho conjunto com o governador, que é quem tem o poder de polícia para dar efetividade a essa medida. Eu tenho conversado com o governador da Bahia, ela é uma medida que está em análise, que o protocolo técnico ainda não indicou que fosse adotada, mas se as coisas se agravarem muito, nós não descartamos que ela venha a ser tomada aqui em Salvador.
Eu disse aqui no primeiro dia, Diogo, que se aquelas medidas significassem salvar uma vida, elas já teriam valido a pena, essas medidas. E o que a gente percebe é que, se elas não tivessem sido adotadas, nós já estaríamos vivendo um genocídio no Brasil, não só em Salvador, mas no Brasil. Não há caminho, não há escolha. Nós, gestores públicos, não podemos perder tempo discutindo se é a economia ou se é a saúde. Só tem um caminho, é a saúde, é a vida das pessoas. Eu conversava recentemente aqui, por exemplo, com o comércio, que fazia uma certa pressão para reabrir as lojas antes do Dia das Mães. Aí eu dizia a eles, olha, muito bem, a gente reabre tudo, vai explodir o número de casos, as pessoas vão culpá-los pela reabertura e depois, o que é que eu, como prefeito, vou ter que fazer? Fechar tudo. E vai ter que fechar tudo por tempo indeterminado e vai ter que ser ainda mais duro. Então, agora, por exemplo, a gente já discute um protocolo de retomada, mas esse protocolo ele tem que ser sustentável, porque não adianta você autorizar abrir e acabou. O próprio cliente, o próprio cidadão só vai voltar para a loja, para o bar, para o restaurante, a frequentar os estabelecimentos comerciais se ele se sentir seguro, se ele tiver confiança, né, nessa reabertura. E aí o poder público tem um papel fundamental. Então, as decisões foram tomadas acertadamente, não me arrependo de nenhuma delas, e tenho certeza que, se prefeitos e governadores não tivessem adotado essa posição no Brasil, nós teríamos vivido um verdadeiro genocídio em nosso país. Eu tenho muito cuidado, muita restrição ao comentar uma conversa que foi extremamente reservada com o presidente da República. É claro que esse assunto foi abordado, falamos muito numa perspectiva sobre a retomada futura, sobre a recuperação econômica do país, o que é preciso se fazer. Eu, particularmente, disse a ele que acho que o Ministério da Saúde tem um papel importante na interlocução com prefeitos e governadores, que é preciso ter uma união nacional, envolvendo, inclusive, o Congresso Nacional. Agora, eu prefiro não aprofundar outros detalhes, porque acho que é mais produtivo nesse momento que a conversa tenha efeitos práticos e concretos do que a gente explore isso publicamente. Aqui em Salvador, no caso, nós só vamos conseguir recuperar provavelmente 74% das nossas perdas de arrecadação com ISS e ICMS. Eu, inclusive, tenho mantido conversas com o presidente da Câmara e do Senado, porque na última hora ali os municípios acabaram ficando um pouco prejudicados. A Frente Nacional dos Prefeitos estão discutindo de que maneira é possível ampliar os recursos para a saúde, porque nesse momento essa é a nossa prioridade número 1. Veja, por exemplo, aqui em Salvador, eu já tenho dezenas de leitos de UTI funcionando por conta do município. Nós ainda não conseguimos começar a receber a parcela federal de cofinanciamento desses leitos. O governo federal entra com R$ 1.600 para cada leito de UTI, num financiamento conjunto com o Estado ou o município, e nós ainda não conseguimos receber esse recurso. Então, por enquanto, a gente está bancando tudo com recursos do Tesouro Municipal. Eu aqui instituí uma série de programas sociais, mais de 200 mil cestas básicas, mais de 4 mil refeições por dia, pagamento de R$ 270 a mais de 25 mil famílias que vivem na informalidade por mês, e tudo isso, muitas dessas ações com recursos próprios. Então, eu sei que é preciso ter um limite, não dá para aceitar farra fiscal nesse momento. Eu sou um administrador público que prezo pelo ajuste das contas, pelo equilíbrio fiscal, fiz isso em Salvador, já adotamos agora medidas de contenção de despesas, revisão de contratos, economia em áreas não essenciais. Eu próprio, para dar o exemplo, cortei 30% do meu salário e do salário do meu vice-prefeito, cortei cargos de confiança e funções comissionadas, mas nós não vamos conseguir fechar a conta até o fim do ano se a situação, principalmente do financiamento aos gastos da saúde, não for revista. Perfeito. Prefeito Assemineto, muito obrigado pela entrevista. Espero que as medidas tenham sucesso e a gente consiga superar rapidamente esse momento difícil aí do país. Muito obrigado, Diogo. Essa também é a minha expectativa. Eu queria reafirmar a você que o nosso compromisso é de priorizar sempre a vida das pessoas e aproveitar também a oportunidade para, mais uma vez, registrar
o importantíssimo, o essencial trabalho que é feito pela imprensa em todo o Brasil, que precisa ter liberdade, que precisa ter proteção e, acima de tudo, respeito à sua atividade imprescindível para a democracia. Qual